Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira-mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus lhe disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se no mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com o peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 3º domingo da Páscoa. E por sinal,
o evangelho que nós acabamos de ouvir, retirado do capítulo 21 do Evangelho segundo João, nos narra a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. E eu gostaria de convidá-los, ao longo desta semana, a um exercício de casa, ler os capítulos 20 e 21 do Evangelho segundo João, porque lá vocês terão noção deste cenário maior, da experiência que os discípulos fazem com a ressurreição de Jesus. O texto de hoje, ele pode ser dividido em duas partes, para uma melhor compreensão. A primeira parte diz em si da aparição de Jesus aos discípulos e da experiência que eles vivem com ele. E a segunda parte, o diálogo de Jesus com Pedro. Simão, filho de João ou de Jonas, tu me amas? E a resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Vamos tomar a primeira parte do texto. Estavam reunidos 7 dos discípulos. O número 7 diz respeito à totalidade. O texto nos diz que eles estavam à beira do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, e lá estava Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, Simão Pedro e os 2 discípulos de Jesus. Estes eram pescadores e tinham sido chamados por Jesus onde? No mar da Galileia, enquanto trabalhavam. Pedro estava com eles e diz: vou pescar. E os outros disseram: vamos também contigo. O que diz respeito esta decisão de Pedro? Voltar ao que fazia antes de ser chamado por Jesus. Eles eram pescadores, Pedro era dono de uma empresa de pesca. Deixaram tudo para seguir Jesus. Depois da sua morte, eles um tanto quanto desanimados, desiludidos, tomaram a decisão: vamos voltar ao que nós fazíamos antes. Vamos ser pescadores, é o que nós sabemos fazer, é o nosso ganha-pão. Agora a nossa vida vai voltar àquilo que era antes. Mas eles não imaginavam a surpresa que poderiam experimentar naquele momento. E qual foi a surpresa? A aparição de Jesus ressuscitado. Eles estavam trabalhando a noite toda e não conseguiram pescar nenhum peixe. Vocês se lembram se no Evangelho tem outro acontecimento parecido com esse? Dos discípulos trabalhar a noite toda, não pegar nenhum peixe e depois Jesus aparecer? Vocês acham que tem outro relato parecido com esse? Sim, temos. Mas a diferença é que Jesus estava na caminhada com eles, Jesus estava vivo fisicamente. A novidade deste evangelho é que Jesus agora aparece ressuscitado. E quando Jesus aparece, já tinha amanhecido e Jesus vai dar o comando. Em primeiro lugar, perguntando: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles não reconheceram Jesus.
E responderam: não. Jesus então disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Dois movimentos do tempo: a noite da pesca e o início do dia, quando Jesus aparece. A noite das trevas, da escuridão, da dificuldade do trabalho, esforçaram muito, não pescaram nada. E depois, o início da manhã, o início de um novo dia, o nascer do sol que vem, a luz que os encontra, o tempo da graça, o tempo da abundância, o tempo da pesca milagrosa. O que nós podemos compreender destes dois movimentos, da noite e da manhã, do dia? Que na escuridão, sem Jesus, o fracasso é certo. Não se pesca nada, por mais que haja muito esforço da nossa parte. Eles estavam trabalhando, esforçando, jogava a rede de cá, jogava a rede acolá, mas não conseguiam pegar nada. E também devemos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram os momentos da nossa história considerada a noite escura? Onde esforçamos, trabalhamos, colocamos toda a nossa vitalidade, mas não foi capaz de alcançar frutos. A teologia bíblica diz: sem Jesus nada podemos. Sem Jesus há o fracasso. Mas a partir do momento que Jesus chega e dá o comando: lançai a rede à direita da barca, os discípulos lançaram a rede e, ao puxá-la para fora, não conseguiam, por causa da tamanha quantidade de peixes. Como nós podemos fazer esta movimentação na vida interior, de sairmos da noite, do fracasso, da escuridão, dos esforços em vão, para o início de uma nova manhã, tempo de graça, de abundância e de bênção? De maneira concreta, Padre, como que eu posso fazer este movimento também na minha vida? Você vai precisar de duas atitudes. Primeira atitude: escutar o que Jesus te fala. O que Jesus disse aos discípulos? Lançai a rede à direita da barca. É preciso escutar o que Jesus fala. Sabe por que nós fracassamos às vezes com tanta frequência? Mesmo com muito esforço, trabalho e dedicação, porque nós queremos fazer o que está na nossa cabeça, do jeito que articulamos, do nosso modelo, e às vezes vamos perdendo a capacidade de abrir os ouvidos para escutar o que Jesus tem a me dizer. Se você quer sair da sua noite escura para a manhã luminosa, primeira atitude: escutar Jesus. E a segunda é em decorrência da primeira. A segunda atitude é obedecer o que ele te diz. Quem era o pescador experiente aqui do Evangelho? Era Pedro.
Não era Jesus. A profissão de Jesus era de carpinteiro. Mas ele transcende e é capaz de fazer adesão à palavra escutada. Jesus diz: lançai a rede à direita da barca. Eles lançaram a rede e ao lançá-la, quando foram puxar, não estavam dando conta, porque era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que a rede estava muito pesada. Só foi possível sair da noite escura do fracasso para a manhã da bênção e da abundância, porque eles escutaram o que Jesus disse e eles colocaram em prática a palavra de Jesus ao obedecê-la. Na minha vida não pode ser diferente, na sua vida não pode ser diferente. Tome posse para a sua semana. É preciso escutar o que Jesus está me dizendo e é preciso acreditar na força da sua palavra para que eu possa obedecê-la. A palavra obedecida gera fecundidade na vida daquele que crê. E sabe por que nós estamos perdendo a capacidade da abundância? A capacidade da bênção, com grande quantidade? Porque nós estamos perdendo a capacidade de escutar o que Jesus diz, e nós estamos perdendo a capacidade de obedecer a palavra dele. E o evangelho de hoje quer resgatar na sua vida estas duas virtudes: escutar e obedecer. Vamos repetir juntos essas duas palavras? Escutar e obedecer. E obedecer. Se você colocar isso em prática na sua vida, você também colherá os frutos de uma pesca abundante. Depois disso, vem agora o reconhecimento. Tomemos aí o nosso folheto, versículo 7. Vamos tomar o versículo 7 e 8. Leiamos juntos. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Paremos aqui. Quem reconhece Jesus por primeiro? Observaram que não tem o nome dele? Claro que ele tinha um nome, como todos os demais tinham nomes. Mas como o texto nos revela quem reconhece Jesus por primeiro? Olha aí no texto, como que nos é narrado por João, aquele que reconhece lá no início do versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava. O critério não é o nome da pessoa, mas o critério é a relação estabelecida entre a pessoa e Jesus. O critério é o do amor. É o discípulo a quem Jesus amava, mas era também o discípulo que amava Jesus.
E como é que o discípulo amado reconhece Jesus? Prestar atenção? Ele chamou Jesus pelo nome. O que vocês acham aí no texto? O que o discípulo amado disse a Pedro? É o Senhor. Como é que ele chama Jesus? Senhor. É o Kyrios. É o título mais completo que se encontra na Escritura para denominar o Filho de Deus. É o Kyrios. Preste atenção. Não é possível reconhecer Jesus apenas como uma pessoa importante da história. Não é possível reconhecer Jesus só porque eu recebi esta tradição da minha família ou da nossa cultura católica. Isso é pouco para a sua vida. Isso é pouco para nós. De fato, o que o Pai nos espera, o que o Pai espera de nós, uma relação tão íntima e tão profunda com o amor dele, que seja capaz de nos converter de tal modo para que reconheçamos Jesus como o Senhor e o Salvador da nossa vida. Quem é Jesus para você? Repito, quem é Jesus para você? Faça a experiência com o amor dele, para que de fato, escutando o que ele te diz e obedecendo o que ele te pede, você, como discípulo amado, possa se reconhecer também como discípulo, como discípula, amado e amada. Esta é a graça que o Evangelho quer nos oferecer nesta manhã de domingo. Não sermos católicos de qualquer jeito, não sermos cristãos de qualquer jeito, mas sermos católicos e cristãos sendo como discípulos amados. E assim sendo, reconhecendo Jesus como Senhor, como Kyrios. Sabe por quê? Porque só o amor pode nos revelar quem é Jesus. Fora do amor, vai haver apenas o temor. E é o que nós estamos vendo, principalmente pelo bombardeio das redes sociais, de tantos vídeos e de tantos conteúdos religiosos desvirtuados, que geram medo, que geram temor, que tem um discurso fundamentalista de condenação, de inferno, de capeta e de tantas outras coisas mais. Nós também estamos perdendo a dimensão de reconhecer Jesus como Senhor. Sabe por quê? Porque está faltando amor. E se falta o amor, o que vai gerar? Vai gerar o temor. E as pessoas começam a ter muito mais medo de Jesus, medo do que ele pode fazer, medo do que ele pode te condenar, do que de fato experimentar o seu amor, para que o senhorio dele reine na sua vida. Por isso, entre querer um discurso fundamentalista da religião, que gera medo, que gera temor, queira uma experiência íntima e profunda do amor de Jesus na sua vida,
para que você se reconheça como discípulo amado, para que você viva como discípulo amado, e assim vivendo, reconheça Jesus como Kyrios, como Senhor. Olha a profundidade do texto de hoje. Depois disso, eles estavam próximos já da margem, foram com o seu barquinho, logo que pisaram na terra, viram brasas acesas próximo, e com os peixes, estavam com fome porque trabalhavam a noite toda, colocaram lá os peixes, colocaram também pães, e Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra, estava cheia de 153 grandes peixes. São Jerônimo, meditando esta parte do Evangelho, diz que o número possui uma simbologia. 153 peixes simbolizava o número de espécies de peixes que existiam naquela época, para simbolizar a humanidade toda, o número de povos que se conheciam naquela época, para falar da totalidade da ação salvadora de Jesus, que quer alcançar todos os povos. Depois disso, Jesus lhes chama: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar, porque sabia era Jesus. Diante da desilusão de ter que recomeçar na pesca onde pararam, existe agora a esperança de um novo recomeço com Jesus. Esta é uma fala do Papa Francisco, quando ele meditou esse Evangelho, dizendo: é necessário recomeçar com Jesus. Pedro e os demais recomeçaram sozinhos. Por isso, trabalharam muito, dedicaram, derramaram muito suor e não pescaram nada. A partir do momento que Jesus ressuscitado aparece, a realidade muda. Porque recomeçar sozinho, o fracasso é certo. Mas recomeçar com Jesus, tudo se transforma. A pesca é abundante com Jesus. Irmão, irmã, talvez tenha situação da sua vida que você vai precisar recomeçar. Não recomece sozinho. Tendo que recomeçar, recomece com Jesus. Olhe para o Evangelho de hoje. Recomeçar sozinho, o fracasso é certo. Recomeçar com Jesus, a abundância é certa. Mas sabe por que a gente tem dificuldade de recomeçar com Jesus? Porque nós não queremos escutar e não queremos obedecer. Nós fracassamos muito devido à nossa incapacidade de escutar e de obedecer. Porque na verdade nós queremos agora um Deus que nos escute e que nos obedeça. E o Evangelho te propõe um novo movimento, que é de você escutar o Senhor e de você obedecer o que Ele está te dizendo. Depois disso, Jesus aproxima deles, toma o pão e distribui.
Sinal da Eucaristia. Sinal do modo permanente que Jesus perpetuaria para permanecer com os discípulos sempre, para que eles não fracassassem. A Eucaristia é o modo seguro que nos alimenta, que nos coloca em comunhão com Jesus, para que nós sejamos capazes de escutá-lo e de obedecê-lo. Vocês já perceberam a dinâmica da Eucaristia, da missa? Em primeiro lugar, o que nós temos? A liturgia da palavra, a primeira leitura, o salmo, o evangelho, a pregação. É preciso escutar o Senhor. E nesta capacidade de escuta e obediência, nós entramos na dinâmica eucarística. Aí vem a segunda parte da missa, que nós chamamos de liturgia eucarística. Conseguem perceber a pedagogia da missa? Que parte, em primeiro lugar, da escuta da palavra, para chegar onde? À mesa do alimento. Como é que os discípulos viveram essa experiência? Escutando Jesus, obedecendo o que Ele diz, e depois indo para onde? Para a refeição, para a mesa. Prelúdio da Eucaristia. O pão é precedido pela escuta da palavra. E hoje os católicos querem comer muita hóstia, quer comungar sem parar, mas não quer escutar a palavra. O evangelho de hoje precisa também nos converter neste modo de participarmos da Eucaristia. E agora vem a segunda parte do texto. Olha como Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes. Vamos tomar apenas o versículo 15, porque depois a pergunta se repete do mesmo modo. Vamos ler juntos o versículo 15? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se Pedro o amava. Como que se chamava o discípulo que reconhece Jesus como Senhor? O discípulo a quem Jesus amava. E agora, o que Jesus pergunta a Pedro? Pedro, tu me amas. Conseguem ver a ligação da primeira parte com a segunda parte do texto? O critério na relação com Jesus é o critério do amor. Quantas vezes Pedro negou Jesus antes da sua morte? Quem se lembra? 3 vezes. Quantas vezes Jesus pergunta agora: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Para cada negação de Pedro, uma pergunta: tu me amas? Sabe por quê? Porque o amor supera a negação. O amor supera o pecado. O amor supera a divisão. O amor supera o ódio. O amor supera tudo. Pedro precisava amadurecer no amor. Jesus não estava desconfiado de Pedro, porque se fosse no nosso caso, Jesus perguntando 3 vezes a mesma coisa, a gente ia ficar com a desconfiança, mas parece que Jesus não está acreditando na minha resposta, porque está me perguntando a mesma coisa várias vezes. Jesus não desconfiava de Pedro, mas Jesus queria que Pedro
amadurecesse no amor. Sabe por quê? Porque a missão de Pedro seria muito importante. E qual é a missão de Pedro? Continuar a obra do bom pastor, apacenta as minhas ovelhas. Jesus possibilita a Pedro um amadurecimento do amor como garantia da ação pastoral no cuidado, no amor, no pastoreio para com as ovelhas. E eu quero fazer um pedido para vocês. Quarta-feira começa o conclave, que vai eleger o novo Papa. E nós vamos rezar e pedir a Jesus que escolha um Papa que ame Jesus, que seja amadurecido neste amor, porque para apacentar as ovelhas de Jesus, precisa por primeiro amar Jesus. Mas também quero dizer a vocês que esta missão não é só do Papa. Você como pai, como mãe de família, você também tem a missão de apacentar os seus filhos, de apacentar a sua casa. Então você na missão de apacentar a família, precisa de qual virtude? Amar Jesus. Eu como padre tenho uma missão de apacentar esta comunidade na fé. Então eu preciso também mais amar Jesus. Estão percebendo como o Evangelho nos toca? Como a palavra vai ao mais profundo da nossa alma. E depois Pedro, na última resposta, vai dizer a Jesus: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro reconhece que Jesus é capaz de conhecer os corações, é capaz de ler os pensamentos. Se a sua missão era de apacentar as ovelhas de Deus, e por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E por que rezar em prol do conclave? Porque o Papa é o sucessor de Pedro, é aquele que apacenta as ovelhas. E hoje nós precisamos de uma igreja fiada, fundada na palavra do ressuscitado, que põe a mão às obras, contra toda a expectativa do mundo, e que congrega homens e mulheres de toda parte na unidade, numa só comunidade. Porque a missão de Pedro é a missão do bom pastor: apacenta as minhas ovelhas. E somente por meio do amor confessado se pode ter uma pastoral consistente de congregar todo o rebanho. Um amor que seja sem reservas a Cristo é a condição para toda a tarefa eclesial. Peçamos esta graça de uma experiência íntima e profunda com o amor de Jesus, que nos qualifica como pessoas em primeiro lugar, e nos qualificando como pessoas, nos qualifica também para a missão que nós exercemos. Eu na missão de padre, de apacentar a comunidade paroquial. Você na missão de pai, de mãe de família, de apacentar a sua casa.
o Papa que será eleito na missão de apacentar toda a Igreja de Deus esparramada pelo mundo afora. O modo de viver a missão muda, mas o princípio é o mesmo. E qual é o princípio? O do amor. Eu teria conteúdo para pregar para vocês até meio-dia, mas o tempo não nos permite. Então vamos encerrar pedindo esta graça de uma experiência íntima e profunda com o amor de Jesus, que nos qualifica no apacentar da nossa missão, que nos qualifica na capacidade de escutar e de obedecer. Então, por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça, se coloque na presença de Jesus, se perguntando: quem é Jesus para mim? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Como está a minha capacidade de escutar Jesus e de obedecer o que Ele me pede? Como está a minha intimidade com Ele nesta vivência do amor? Vai pedindo: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta, que olhar para ti, pois quem me vê, vê o Pai. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros.